Boa noite, pessoal. Tudo bem? Esta é a Feira do Livro de Porto Alegre de 2020, neste ano por conta da pandemia, em formato virtual. E esta com muita honra, muita satisfação, a nossa segunda participação, a nossa segunda noite aqui na Feira de Porto Alegre. E hoje vamos tratar do meu último livro, Fascismo Pandêmico, como uma ideologia de ódio viraliza. Vamos tratar de forma sucinta, de forma leve, descontraída, sobre o que é o fascismo, por que ele surge e como ele se alastra de uma forma tão virulenta, tão contaminante, mesmo de forma que a sociedade sabe exatamente quais são as consequências e quais são os efeitos deletérios do fascismo como movimento baseado no ódio. Confira o resto do vídeo e assista a nossa participação aqui na Feira de Porto Alegre. Bem, pessoal, hoje nós temos que abordar o fascismo pandêmico, um livro que na verdade, um ensaio que eu produzi durante o período do isolamento, após o lançamento de Cidadelas. É um livro pequeno, que nasce como uma ideia, na verdade, que serviria como um capítulo de um outro livro. Então, durante o isolamento, eu vinha pesquisando já há algum tempo as ideologias políticas surgidas nos últimos 250 anos e a minha ideia, e ainda tenho essa ideia, não desisti dela, é lançar uma obra que vai tratar dessas ideologias, né? Essa ideia, por sua vez, surge do momento em que eu estou pesquisando para a elaboração do Cidadelas e Muros, meu segundo livro, e observo que dentro do processo de urbanização do ser humano, quando nós chegamos na cidade moderna, né, a cidade que é fruto da era moderna, nós temos o surgimento das ideologias políticas modernas, né, que seriam basicamente, em resumo, o movimento liberal, o movimento socialista e, mais recentemente o movimento fascista. Obviamente que essas ideologias têm muitas diferenças, algumas semelhanças, mas em dado momento concluí que o fascismo era muito diferente do movimento liberal e do movimento socialista e, portanto, merecia realmente um livro, uma obra, um tratamento diferenciado, né? Até porque ele é certamente muito mais um movimento do que uma filosofia, e ele destas correntes políticas, muito provavelmente a menos dogmática, a que mais se amolda às suas necessidades de práticas políticas, da praxis mesmo política, de forma que nós, eu e a editora, concluímos que merecia uma obra à parte. Além disso, o momento do isolamento social e o momento da pandemia do coronavírus é um momento que despertou reações extremadas de muitas pessoas, tanto para o bem como para o mal. E o paralelo entre a radicalização política que já vinha em curso, pelo menos aí nos últimos 12, 10 anos no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, mas essa radicalização ela atinge um novo patamar. E o paralelo com o momento do surgimento do fascismo foi inevitável, porque nós tínhamos ali
naquele momento, ou seja, da década de 10 e da década de 20 do século 20, nós tínhamos uma crise econômica aterradora, nós tínhamos um aumento muito agudo do nacionalismo e da desconfiança entre os estados, né? E nós tínhamos, para coroar todos esses problemas socioeconômicos e políticos, nós tivemos o surgimento aí de uma crise sanitária, que foi a gripe espanhola. Então, podemos dizer que o caldeirão social ele ficou perfeito para o surgimento de um movimento extremista. Nós tínhamos uma decepção e uma desesperança enorme em relação ao capitalismo, à sociedade de mercado, fruto do pensamento liberal, lá dos britânicos, né, como John Locke, no século XVII, e também de muitos outros pensadores franceses e ingleses do século XVIII, inclusive que isso gera, né, o iluminismo, de uma certa forma. Podemos dizer que o movimento liberal ele é filho do iluminismo e ao mesmo tempo ele é pai do iluminismo, né? E nós tínhamos um grande receio com o socialismo. Nós temos que lembrar que durante a Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918, nós tivemos a saída da Rússia da guerra em 1917, com a eclosão da Revolução Russa, o que faz com que certamente tenha sido a primeira nação a se tornar socialista, a ter líderes políticos filiados ao movimento comunista, ao movimento socialista. E isso, obviamente, despertava um grande receio, justificado às vezes exagerado, por parte de uma gama muito grande da população. E nós tínhamos, com nuances variadas conforme a nação, uma grande decepção com a social-democracia, por exemplo, na Alemanha, com uma grande decepção, de certa forma, com o regime monárquico na Itália. Então era um momento muito propício, né, para esse surgimento, para essa necessidade de um líder forte, de alguém que falasse, olha, todos estes problemas podem ser resolvidos facilmente, falta apenas vontade. Diante também do fato do comunismo ser um movimento que se pretendia antinacional, um movimento universal que, em tese, né, de acordo com seu arcabouço teórico, tornaria todos os seres humanos iguais, sem distinção de credo, sem distinção de etnia ou nacionalidade, isso também assusta bastante um contingente muito grande da população, no sentido de que essas pessoas não queriam perder a conexão com a pátria, não queriam perder a conexão com as suas nações, né? E esse caldeirão borbulhante, efervescente, de crise econômica, crise política, desconfiança nas instituições, mais a crise sanitária da gripe espanhola, faz realmente eclodir o movimento fascista na Itália num primeiro momento e, obviamente, esse movimento se espalha ao redor do mundo. Alguns historiadores mais ortodoxos, eles consideram que o fascismo é um movimento circunscrito a uma geografia, a uma certa política e a um certo período. Então ele seria um movimento que teve o seu momento de nascimento, o seu momento de explosão, o seu momento de hegemonia política e tomada do poder, e depois a sua derrocada. Mas hoje muitos historiadores estão revendo esses conceitos, inclusive historiadores, e isso é bem interessante também nós analisarmos, que não são necessariamente europeus, e historiadores também que têm refletido filosoficamente sobre o movimento fascista. O movimento fascista é um movimento que ele precisa de algumas condições muito específicas para aflorar, e essas condições elas foram reunidas exatamente no século XX. Quais são essas condições? Essas condições são uma mudança demográfica muito elevada. E que mudança demográfica foi essa? Essa mudança demográfica foi a possibilidade que um contingente populacional
muito grande, passasse a ter acesso a alguns bens e alguns direitos que não tinha antes. Isso permitiu que essas pessoas passassem a exigir e desejar uma participação maior no jogo de poder. Isso é muito bem observado já na década de 30 pelo Ortega y Gasset, na Rebelião das Massas, que é um livro maravilhoso. E isso também é muito bem documentado recentemente pelo pesquisador Radlett, que demonstra como nós tivemos um ganho substancial em vários elementos objetivos, como estatura média das populações, como acesso à água encanada, aumento de expectativa de vida, anos de escolaridade, etc. Então, de certa forma, a aristocracia, e aqui eu não estou usando nenhum conceito marxista, seja ela aristocracia militar, aristocracia política, aristocracia econômica, aristocracia religiosa, ela estava em xeque no início do século XX, quando o movimento fascista surge. Pela primeira vez, talvez até na história, muito provavelmente na história, essas lideranças políticas tinham que ouvir as massas. E as massas não queriam mais líderes que não lhe espelhassem, queriam líderes que realmente lhe refletissem. E não à toa, em geral, os líderes fascistas, eles realmente são pensados das camadas intermediárias ou mais baixas de uma população, e não de suas lideranças como sempre, como Mussolini, Hitler e outros líderes que nós tivemos fascistas. E assim o movimento ele acaba se tornando, de certa forma, irresistível, né? Ele assedia as lideranças e, de uma forma ou de outra, não vou aqui me estender muito, ele acaba conseguindo tomar o poder, primeiro na Itália, depois na Alemanha, e em alguns lugares onde ele não conseguiu tomar o poder, ele, de qualquer forma, ele conseguiu assediar o poder e conseguiu arrancar, de certa forma, seções, né, do poder. Então nós tivemos, por exemplo, movimentos fascistas na Inglaterra, nos Estados Unidos, no México, no Chile, no Brasil, na Argentina e até na China e na Índia. Realmente é um movimento universal. E por que ele é universal? Basicamente, ele é universal porque ele fala o dialeto universal, o dialeto da alma humana. O movimento fascista, ele não é racional, ele não é um movimento coerente, ele não é um movimento com dogmas muito rígidos. O movimento fascista ele é basicamente baseado num sentimento que todos nós temos, que é o ódio. Ele se aproveita de uma comunidade, um contingente populacional, como nós mencionávamos, grande, que se sente invisível e se sente emudecido pelas lideranças políticas, e ele propõe dar voz a este movimento. E ele propõe que este movimento possa agir sem a reflexão. Ou seja, o movimento fascista ele é um movimento que ele prega a força no lugar da razão. Nesse sentido, ele é um movimento completamente anti-iluminista. Ele é um movimento contra-iluminista que vem pregar contra o movimento liberal, contra o movimento socialista, que são movimentos pretensamente baseados na razão. O movimento fascista está muito mais ligado ao romantismo, por exemplo, do que ao movimento iluminista. E o ódio é um sentimento derivado do recalque e do ressentimento, né? Quem sente ódio, geralmente sente ódio justamente porque se sentiu invisível e se sentiu desprestigiado. Daí até que nós lembramos no livro da deusa Ares, que é justamente, na mitologia grega, a deusa do ódio. E por que ela odeia? Porque ela se sente feia, ela se sente humilhada pela beleza dos seus pares, como por exemplo da sua própria mãe e da sua própria irmã. Então o fascismo, enquanto movimento, ele é um movimento baseado no ódio, baseado no ressentimento, e que vai pregar a destruição, a erradicação da diversidade, do pensamento diferente, do pensamento que não se alinha com
o seu arcabouço, né, baseado na força. Ele vai ser, obviamente, anticientífico, antijornalístico, anti-universitário, porque ele tem uma certa obsessão pela igualdade, mas não uma igualdade plena, universal de direitos, mesmo entre os diferentes, e sim uma obsessão de igualdade por aqueles que ele considera que são dignos, que são os seus iguais. E aí ele pode realmente se basear numa questão de nação, numa questão de nacionalidade, numa questão de etnia, numa questão de preferências políticas, de orientação sexual e etc. E hoje vem a questão, afinal, o fascismo realmente terminou? O fascismo, ele morreu? O fascismo acabou com a Segunda Guerra Mundial? Essa é uma questão para se ponderar. Nos parece que o fascismo, ele, de certa forma, selecionou cepas, né, fazendo um paralelo com a biologia, cepas menos agressivas, cepas menos virulentas, no sentido de agora ele não surgir com proposições de destruição objetiva da democracia. Os líderes fascistas do século XXI, desse fascismo 4.0, eles não vão surgir para os senhores propondo a erradicação da democracia e a adoção de um Estado totalitário pura e simplesmente. O fascismo, ele selecionou cepas menos agressivas que agora parasitam a democracia. E ele migra a sua política totalitária de Estado para políticas mais voltadas ao cerceamento da diversidade, nos costumes, na cultura, na diversidade de pensamento, no próprio avançar da ciência, né? A ciência não é amiga do fascismo. E hoje nós temos alguns historiadores, como Federico Filkenstein, da Argentina, que eles defendem que, na verdade, o movimento populista surgido, o movimento populista moderno, né, contemporâneo, surgido no final dos anos 40, início dos anos 50, surgido na América do Sul, em especial por Perón e por Vargas, ele teria bebido na fonte fascista e absorvido uma parte do conteúdo fascista, independente da ideologia, da orientação desses políticos, se é a direita ou a esquerda. E parece que o fascismo não se preocupa mais muito com isso, e ele pode ser replicado, disseminado por políticos de várias orientações hoje em dia. E a despeito do início dele, obviamente, hoje a maior parte da inteligência, né, pública considera que o fascismo nasce como um movimento de extrema direita. Então, o populismo, ele surge na América do Sul bebendo dessa fonte que veio da Europa, mas que é baseado em um sentimento universal, a humanidade, e ele devolve para o mundo esse pós-fascismo, esse populismo virulento, que ele corrói a democracia, ele a torna menos liberal, mas ele não necessariamente precisa destruí-la de uma forma explícita. Ele pode simplesmente parasitá-la e torná-la menos eficaz e menos universal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo, espero que vocês tenham gostado da nossa participação na feira. Não vou além do que propus aqui, porque aí daria spoilers do livro. Recomendo que vocês procurem o livro físico ou o livro em formato de e-book. Agradeço a Feira de Porto Alegre pela possibilidade da participação, uma feira que tem grandes méritos e é reconhecida no país como uma das maiores feiras literárias, e nesse ano, nessa edição virtual. Espero que tenham gostado, um grande abraço e uma ótima semana para todos nós. Até mais!